Boa noite, Vanessa. Muita paz. Boa noite também a Farias Fabiane, né? Muita paz. Vanessa, boa noite. Ana Valéria, boa noite. Marcos Aurélio também. Vamos deixar mais alguns amigos adentrarem, né? Boa noite, Mariana. Kelly Silva, boa noite também. Glória Freitas, boa noite. Bom, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus por mais essa semana que se inicia, pelo aprendizado que nós teremos durante todos esses dias. E com certeza não vai faltar a sua ajuda, a sua misericórdia, o seu amor, como também de todos os seus mensageiros, para que nós possamos, através da nossa fé, caminharmos sobre as pegadas que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, na certeza de que nós podemos ir muito mais longe do que nós imaginamos. Basta somente, como Jesus Cristo disse, nós lançarmos mão da charrua e não olharmos para trás, é sempre para frente. Então, Senhor, nós te pedimos pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em agonia nesse momento nos leitos hospitalares, que todos eles, como todos nós, Senhor, continuemos a receber da tua misericórdia e do teu amor. Graças a Deus. Bom, o título de hoje da nossa live é a Parábola do Mordomo Infiel. Como nós sabemos, Jesus Cristo procurava ilustrar os seus ensinamentos. Por isso que ele falou muito por parábola. Ele contava uma história. E essa história tinha sempre um cunho moral. Por isso é que nós não devemos nos ater à letra, mas sim o cunho moral do qual Jesus Cristo, em cada ensinamento que ele nos deixou. E a nossa proposta dos dias de domingo, fazer a interpretação das parábolas, das curas, do Evangelho, interpretado versículo por versículo, trazendo hoje para o momento que nós vivemos. Porque é comum nós ouvirmos irmãos nossos que dizem o seguinte: bom, basta eu ter fé e pronto. A fé, ela é muito importante. Mas só que o próprio Tiago, São Tiago, disse que a fé sem obra ela é morta. A fé é justamente aquela energia que nós precisamos para colocar em prática tudo aquilo que vai nos fazer ascender, transcender aos altiplanos da casa do Pai. Então a fé, ela é importante, ela é determinante para as nossas pretensões, que no caso é de nos tornarmos espíritos perfeitos pelas ações. Porque se nós somos filhos de Deus, automaticamente nós possuímos a essência divina. Então nós somos divinos, em essência. Precisamos ser em ações. E é por isso que Jesus Cristo nos deixou todo o Evangelho. E não há uma mensagem
que se iguale assim ao que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Por isso é que ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, olha, para que nós sejamos felizes, não tem outro caminho a não ser o que ele deixou. Não existe outro caminho. E qual foi o caminho que Jesus Cristo nos deixou? O caminho do amor, da caridade, da humildade e da simplicidade, que foi o que ele viveu. Então, se ele é o caminho, ele é a luz, ele é a verdade, é a vida, é tudo aquilo que nós precisamos. Então, caminhar sem ele não dá, ou se desviar do caminho que ele nos deixou, nós não vamos chegar aos objetivos. A programação que nós fizemos antes mesmo de chegar aqui a este mundo. Então, Jesus Cristo falava por parábolas, contando essas histórias, para que nós pudéssemos, assim, recorrer a esses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que são energias. Energias. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós estudamos o Evangelho, quando nós fazemos o Evangelho em casa, nós atraímos, nós canalizamos luz, energias positivas para as nossas casas. E as energias negativas que estiverem na nossa casa, quando do momento que nós estivermos fazendo o Evangelho dentro do nosso lar, essas energias negativas que são sombras, que são escuridão, elas simplesmente se afastam. Elas simplesmente se afastam. É aquele caso que Jesus Cristo chegou numa sinagoga e um homem que era médio, né, lógico, o Espírito se manifestou por ele, dizendo para Jesus Cristo: olha, eu sei que tu és o Filho de Deus, eu sei que tu és o Mestre amado, eu sei que tu és o Messias. Quer dizer, os espíritos sofredores conhecem a Jesus Cristo. E hoje muitos que falam de Jesus, falam da Bíblia, do Evangelho em si, não conhecem como nós precisamos conhecer. Nós temos ainda as nossas dificuldades, porque nós estamos divididos entre as coisas de Deus e as coisas de Mamon. Certo? Pois vamos lá. Interpretação da parábola do mordomo infiel, versículo por versículo. Certo? Vamos tecer alguns comentários logo sobre essa parábola. Mordomo, quando Jesus Cristo colocou mordomo infiel, todos nós que estamos aqui, nós somos mordomos dos bens que aqui encontramos na terra. É um empréstimo que Deus nos oferece, porque tudo pertence ao mundo terreno. Tudo de material, quer dizer, todas as medalhas, todas as condecorações, todo o poder é desse mundo. Nós não levamos conosco, de forma alguma. Nós só levamos esse poder espiritual. Esse poder espiritual representa justamente o amor, a caridade, o perdão, a humildade e a simplicidade que Jesus Cristo veio nos oferecer. Então, em Lucas, ele diz o seguinte: Jesus Cristo, lembremos que Lucas não foi discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi discípulo de Paulo de Tarso, certo? Mas Lucas é o terceiro evangelista. O quarto é o João. E João também escreveu epístolas, Pedro também escreveu epístola, Tiago também escreveu epístolas e muitos outros. Então vamos começar. Lucas 16:1. Disse Jesus também a seus discípulos. Isso quer dizer, Jesus que chamou os discípulos e começou a falar por parábolas. Ele queria deixar um grande ensinamento para os discípulos que ali estavam. Então ele disse Jesus a seus discípulos: certo homem era rico e tinha um administrador, e esse lhe foi acusado como dilapidador dos seus bens. Naquela época,
as pessoas que tinham muitas terras, eles arrendavam. E eles elegiam um mordomo para tomar de conta. Para tomar de conta ali daquilo que foi arrendado para eles. Que é justamente esse mordomo. Porque naquela época, as pessoas que eram ricas não poderiam trabalhar. Era uma ofensa se trabalhar. Quem trabalhava sempre era o pobre. Então, certo homem tinha um administrador e este foi acusado como dilapidador dos seus bens. Nós vamos ver agora como é que ele dilapidava esses bens. Bom, o homem chegou, o dono das terras que foram arrendadas, chegou e colocou nas mãos do administrador. Bom, você vai administrar tudo isso. No final do mês, vamos assim dizer, nós vamos prestar conta. Que é o que nós ganhamos, o que eu ganhei e que os trabalhadores que arrendaram as terras ganharam também. Agora, só que ele foi denunciado, esse mordomo, ele foi denunciado de que ele estava fazendo coisas ilícitas. Ele não estava sendo justo, de forma alguma. O seu senhor, nesse caso, ouviu e mandou chamá-lo, que nós vamos ver lá frente. Então, para a gente complementar esse versículo, devemos nos lembrar da parábola dos talentos, que cada um recebe de acordo com a sua capacidade. O que recebe 5 talentos é porque tem condições de multiplicar 5 talentos. O que recebe 3 talentos tem condições de multiplicar os 3 talentos. E aquele que recebe 1 talento só tem condições de multiplicar 1 talento. É por isso que Jesus Cristo diz que Deus não coloca fardo pesado em ombros leves. Só coloca aquilo que a gente pode suportar, que a gente pode carregar. Bom, então Lucas, no versículo 2, ele diz: E tendo chamado, perguntou-lhe: Que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois não pode mais administrá-la. Quer dizer, o Senhor ficou chateado com ele, né? Pelo que ele estava ouvindo dizer, que ele não estava sendo correto através das suas ações. Quando Jesus Cristo quis colocar essa parábola do mordomo infiel, esse Senhor, ele fez a comparação com Deus, porque o Senhor de tudo é Deus, é o nosso Pai Criador. E perante as leis de Deus, nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós recebemos. Por isso é que no Evangelho nós vamos encontrar: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, nós precisamos estar atentos, porque aquele que mais recebe é aquele que mais pode ajudar, é aquele que mais pode praticar caridade material, vamos assim dizer, que é o primeiro degrau. Nós depois vamos partir para a caridade espiritual, que é aquilo que a gente doa do nosso coração, que está dentro de nós. Esses são os verdadeiros bens que nós precisamos amontoar dentro dos nossos corações. É nós retirarmos os frutos da nossa árvore íntima e oferecer aos nossos irmãos. Porque quando a gente pratica a caridade material, a gente está dando coisas que pertencem ao mundo, não nos pertencem, apenas nós usamos esses bens e vamos ter que prestar contas na hora que nós deixarmos esse escafandro carnal, essa indumentária carnal, certo? Então ele perguntou: o que é que ouço? Quer dizer, você não pode mais administrar os meus bens de forma alguma. Ou então, quantos não são chamados? Quantos numa vida não nascem na opulência? Quantos não nascem em berço de ouro? E simplesmente se comportam como esse mordomo infiel e que não ajuda o seu próximo. Ou então lhes são tirados os bens materiais, a mordomia, e na próxima encarnação ele vem como?
ele vem destituído desses bens. É aquela coisa que eu já disse aqui, né? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Não é fiel no muito. Então, como é que nós queremos ser fiel no muito, se nós não somos no pouco? Se nós não somos no pouco. Então, precisamos analisar o que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou há mais de 2000 anos. O que Ele deseja que nós, que somos as suas ovelhas, possamos chegar a esse reino dos céus que não está fora. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. E nós só conseguiremos chegar a esse reino dos céus através do autodescobrimento, que nos levará à autoiluminação. Certo? Bom, nós devemos nos lembrar também desse versículo daquele publicano chamado Zaqueu. Todos nós conhecemos, tem até uma música que fala de Zaqueu. Nós devemos nos lembrar do exemplo de Zaqueu. Jesus Cristo estava passando ali na estrada de Jericó, e Zaqueu era de baixa estatura. E quando Jesus Cristo andava, uma multidão o seguia. E Zaqueu, como era baixo, ele subiu numa árvore para ver Jesus Cristo. Quer dizer, um publicano, Zaqueu era rico, mas sentiu dentro do seu coração que era aquele momento que ele precisava para dar a volta por cima, para sair daquela frequência negativa para uma frequência positiva. E foi o que ele fez. Ele subiu numa árvore, e quando Jesus Cristo viu aquele gesto, aquela ação dele, e Jesus Cristo, que lê a nossa alma, lê os nossos pensamentos, sente os nossos sentimentos, ele simplesmente mandou que Zaqueu descesse da árvore e que ele iria na sua casa naquele dia jantar com ele. Depois disso, os apóstolos chegaram para Jesus Cristo e disseram: mas Senhor, tu vais jantar na casa de um publicano, de um pecador? Recriminaram Jesus Cristo. Mas ele já tinha dito, né? Nós sabemos disso, na casa de Mateus, que ele tinha vindo para os doentes, porque os sãos não têm necessidade de médico. Jesus Cristo não faz diferença disso. Deus vê a essência que nós temos dentro de nós. Deus vê a capacidade que nós temos. Então ele veio fazer com que nós despertássemos para a realidade da vida. Ele não está preocupado com o que nós fizemos no passado. Ele deseja sim trabalhar o potencial que nós temos para utilizar daqui para frente. Então ele não vai nos perguntar o que nós fizemos para trás quando nós decidirmos a caminhar com ele. Ele vai querer saber o que nós podemos fazer daqui para frente, certo? Então Zaqueu, nós podemos procurar no Evangelho, Lucas 19, 8, onde se encontra a história de Zaqueu, certo? Então, o item 3, o versículo 3 de Lucas, ele diz o seguinte: disse o administrador consigo mesmo. Depois que o seu senhor disse que ele não poderia mais gerir os seus bens, ele ficou pensando consigo mesmo: que farei? Porque meu senhor me tira a administração. Não tenho forças para cavar, quer dizer, trabalhar no pesado. Vergonha de mendigar. E aí, o que é que eu vou fazer sem essa mordomia, já que o Senhor me tirou essa mordomia? Naquele tempo de Jesus Cristo não tinha esse negócio de você porque você foi posto para fora do seu emprego, você receber indenização, você receber isso, receber férias, não tinha nada disso não. Chegava e colocava, despedia e pronto. Então o administrador ficou pensando: o que é que eu vou fazer da minha vida? Se eu não sei cavar, tenho vergonha de mendigar, o que é que eu vou fazer? Ou então, quantos de nós não chega nesse ponto desse administrador? Quando nós deixamos essa indumentária carnal e nos são tirados todos os bens materiais, e disso nós temos certeza.
Como é que nós vamos fazer lá? Porque nós não carregamos nada. Quando nós nos dedicamos aos bens materiais, nós simplesmente nós nos abdicamos dos bens espirituais. Ou então nós não levamos nada. E aí o que é que eu vou fazer lá? Se eu apostei todos os meus anos nos bens materiais que não me pertencem, apenas eu sou um administrador e que devo prestar conta da minha administração. Bom, então ele ficou nessa situação. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Mas só que todos nós temos os nossos guias. Não é porque nós erramos que nós não vamos ter condições de reparar os nossos erros. Por isso é que Jesus Cristo disse que veio nos chamar ao arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo. Quando nós nos arrependemos, nós aceitamos os nossos erros. Quando nós aceitamos os nossos erros, nós começamos a sair da frequência negativa para uma frequência positiva. Nós começamos a nos libertar. Mas só saímos dessa frequência negativa se nós aceitarmos os nossos erros, que nós erramos. Aí fica mais fácil para a gente, certo? Mais fácil, não quer dizer que fica resolvido. Bom, então chega em dado momento, ele foi intuído. E ele diz: sei o que farei, para que quando for removido da administração, me receba em suas casas. Esses que ele comandava, ele teve uma ideia, teve um insight. Bom, eu sei o que é que eu vou fazer. Porque quando meu patrão me botar para fora, eu posso ir na casa desses que trabalhavam, que trabalham para o meu patrão, e eles possam pelo menos me receber na sua casa. E me ajude um pouco. Se eu tiver, já como ele disse que não tinha força para cavar, trabalhar no pesado, tinha vergonha de mendigar, pelo menos ele iria na casa desses arrendatários para conversar com eles. Isso quer dizer, na prática, abrir uma porta, já que ele estava fechando as portas, ele estava abrindo uma porta. Certo? Então, nós vamos pegar uma passagem na primeira epístola ao João, de João 5,3. Ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quer dizer, se esse administrador seguisse as leis de Deus, que Jesus Cristo simplificou em 2 leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele não teria feito isso. Então nós erramos, nós dificultamos as nossas vidas, nós nos amarguramos, porque nós deixamos de cumprir as leis de Deus. As leis de Deus é aquele foco divino, é aquele farol divino, e nós somos as naus. Quando nós deixamos de cumprir as leis de Deus, nós simplesmente nos distanciamos desse farol. Então, nos distanciando desse farol, nós podemos muito bem chegar aos arrecifes e sofrer. Todas as vezes quando nós nos afastamos da luz, nós ficamos desorientados. Todas as vezes. Certo? Bom, então ele teve esse insight. Eu tenho uma ideia e vou procurar colocar em prática essa ideia. Então, no versículo 5 de Lucas, ele diz: tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Quanto deves? Bom, se eles eram arrendatário, nesse caso, né? Então, eles tinham um compromisso de pagar em grãos, vamos assim dizer, ao seu senhor. Então ele chamou a cada um desses, ele simplesmente chamou para saber quanto é que eles deviam. Quer dizer, uma boa ação, chamá-los para conversar com ele.
Respondeu aquele primeiro que ele perguntou: quantos tu deves ao meu senhor? E esse arrendatário chegou para ele, no versículo 6, disse 100 cados de azeite. Quer dizer, ele devia litros de azeite para o seu senhor. Disse-lhe então o administrador, depois que ele ouviu que esse arrendatário devia 100 cados de azeite, disse então: pega a tua fatura, senta-te já e escreve 50. Isso, na verdade, esse 50 era o que, na verdade, ele iria prestar conta com seu senhor. Os outros 50 era do mordomo infiel. Quer dizer, ele não estava sendo justo. Ele estava dando os 50, quer dizer, esse arrendamento era 50 e 50. Então, só que ele ficava com 50 para ele, e isso era injusto, porque o administrador, ele recebia o seu pagamento. Agora ele estava simplesmente escravizando os arrendatários. Então, depois que o seu senhor pediu que ele fosse prestar contas, né, ele chamou os arrendatários e começou a consertar. Então, esse que devia 100 cados de azeite, ele disse: bom, pega a tua escrita aí, coloca só 50. Porque para ele prestar conta com seu senhor, ele deveria levar esses homens, levar toda essa contabilidade para o seu senhor. Para nós vermos como esse mordomo infiel, ele tem, ou todos nós que estamos aqui nessa mordomia também, nós temos a liberdade. A liberdade. O seu senhor mesmo não sabia. Por isso é que ele chamou. Bom, então nesse caso, ele chamou, depois chamou outro. No versículo 7, ele diz: depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Esse outro chegou e respondeu: 100 couros de trigo. Disse-lhe o arrendatário, chegou 100 couros de trigo. Disse-lhe o mordomo: pega tua fatura e escreve 80. Isso aí quer dizer o quê? Que 20 era para ele. Com 50 que ele estava ganhando do azeite, já fazia 70. Então, por isso é que foram simplesmente denunciá-lo. Porque já era difícil. Porque naquela época, como ainda é hoje ainda, você arrenda as terras e você vai plantar. Se der uma seca, você tem que conversar com o seu patrão ou então pagar tudo. Então, foi o que aconteceu aqui nessa parábola do mordomo infiel, né? Então, para vocês verem como ele, nesse caso, ele começou a utilizar, ele estava sendo justo. Ele estava devolvendo aos arrendatários aquilo que ele estava cobrando a mais. Por quê? Porque o seu senhor queria prestar conta com ele. E se ele não tivesse diminuído as dívidas, o seu senhor iria ver que ele estava simplesmente explorando os arrendatários. E que nós já sabemos, né? Os arrendatários somos nós. Nós estamos aqui neste mundo. Certo? Nós também somos esses mordomos, cada um na sua posição. Aqueles que trabalham para nós são os arrendatários. E aqueles que têm a empresa, como eu já disse, que trabalha para nós somos os mordomos. Então nós precisamos ser justos. Porque na verdade tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Bom, nós fomos encontrar nos Salmos 37, 29, a seguinte explicação: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre.
Então, esse administrador, ele não estava sendo justo de forma alguma. Ou então, ele não herdaria a terra. É como Jesus Cristo disse nas bem-aventuranças: somente os mansos é que vão herdar a terra. Esse mundo que está passando pela regeneração, por essa transição, essa escola abençoada, certo? Então, se Jesus Cristo disse em João 14:2, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou para vos preparar o lugar. Então, existe moradas melhores do que a terra e existe moradas inferiores à terra, porque a terra não é um mundo primitivo. Antes da terra existem outros mundos, mas aqueles que se esforçarem, que forem justos, que colocar em prática os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, esses sim vão herdar a terra. Quer dizer, terão condições de reencarnar, continuar reencarnando no mundo regenerado como a terra está passando. Certo? Então vamos agora para o versículo 8. Então ele já chamou 2 arrendatários e diminuiu a dívida de um e de outro. E o Senhor, depois que ele fez isso, o Senhor soube. O dono das terras soube. E o Senhor louvou o administrador, não justo, porque procedeu prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais atilados e cumpridor das suas obrigações para com sua geração do que os filhos da luz. Então ele louvou o gesto daquele administrador, corrigindo os seus erros. Vocês se lembram quando eu falei, quando ele disse que o que é que eu vou fazer? Cavar eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. Mas ele teve uma ideia: bom, eu vou desfazer o que eu fiz de errado, vou fazer agora o certo. Isso quer dizer para nós o quê? Que nós podemos fazer, nós podemos consertar o que nós fizemos de errado. Nós temos condições. E não ficar culpando os outros. Não, nós precisamos assumir os nossos erros. Quando nós assumimos os nossos erros, fica mais fácil de nós consertarmos. Quando nós queremos transferir para os outros, não tem sentido isso. Porque se eu plantei, sou eu que vou colher. O próprio Evangelho nos diz isso, que o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Então estejamos atentos, como Jesus Cristo nos disse: vigiai e orai, para não cairdes nas tentações. Que tentações são essas? Do mundo, do poder transitório, do poder temporal, do poder efêmero, das medalhas, das condecorações, dos aplausos que nós recebemos aqui nesse mundo. Tudo bem, mas nós precisamos estar atentos, porque a felicidade que Jesus Cristo veio nos oferecer, ela não está alicerçada nos bens materiais, ela está alicerçada nos bens espirituais. Engana-se aquele que só porque é rico, é um arrendatário, vamos assim dizer, dos bens materiais da terra, que aquilo ali lhe pertença, de forma alguma. E devemos nos lembrar o que foi que Jesus Cristo disse, que nós devemos amontoar os nossos tesouros não aqui na terra, onde as traças, a ferrugem destrói e os ladrões desenterram e roubam. Foi Jesus Cristo que disse. Ou então nós não estamos inocentes, vamos assim dizer. Nós sabemos de tudo isso, mas nos deixamos simplesmente corromper por esses bens que não são nossos. E foi o que Jesus Cristo disse: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então fiquemos assim atentos. Então o Senhor, depois que soube disso, gostou da ação do mordomo infiel. Assim como Deus também. Assim como Deus
fica feliz com as nossas ações. Quando nós erramos e quando nós consertamos o erro, que foi o que esse mordomo infiel fez. Então é muito importante nós absorver toda essa moralidade dessa parábola e colocar no nosso dia a dia. Porque esse mordomo achou que o seu senhor não fosse exigir a prestação de conta da sua mordomia. Devemos estar atentos, porque também Deus pode nos chamar para a prestação de contas, para a prestação de conta das nossas ações, da nossa mordomia aqui deste mundo. Bom, então no item 9, no versículo 9 de Lucas, eu vos digo, fazei para vós amigos da riqueza da iniquidade, para que quando vos faltar, vos receba nas tendas eternas. É preciso que nós sejamos justos, é preciso que nós aproveitemos as oportunidades que nós temos de ajudar ao próximo. É muito importante isso. Como eu já falei aqui, quem é injusto no pouco também vai ser no muito. E nós queremos sempre mais, porque a gente sente que algo está nos faltando. Mas como é que nós pedimos a Deus mais se nós não somos justos no menos? Então é necessário que primeiro nós nos esforcemos no pouco para que nós tenhamos o muito. Então, eu vos digo, fazei para vós amigo da riqueza da iniquidade, para que quando vos faltar, vos receba nas tendas eternas. Foi o que esse mordomo infiel fez. Devolveu para cada um deles, que ele chamou, o que ele tinha cobrado a mais. E o seu senhor soube disso. O seu senhor soube disso e gostou da ação dele, como Deus gosta das nossas ações, quando nós agimos corretamente. Bom, então Lucas 10, no versículo 10, ele diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem não é justo no pouco também não é justo no mundo. É muito simples isso, o que Jesus Cristo disse, e muito profundo, olha, ao mesmo tempo. Porque quando nós temos pouco, é mais fácil da gente administrar. Quando nós temos muito, é mais difícil a gente administrar. Agora, se nós sabemos administrar no pouco, logicamente que vai nos ser dado mais. É como eu falei na parábola dos talentos. Por que foi que aquele que recebeu 5 talentos, por que foi que ele recebeu 5 talentos? Porque ele tinha capacidade de multiplicar os 5 talentos. Por que foi que o que recebeu 3 não recebeu 5? Porque ele não tinha condições de multiplicar 5 talentos. Mas ele tinha condições de multiplicar os 3 talentos. Cada um segundo a sua capacidade. E aquele que recebeu 1 talento nem tinha condições de multiplicar 3 e nem tinha condições de multiplicar 5. Por isso é que ele recebeu só 1 talento. Mas aí, ele enterrou o talento. Enterrar o talento é deixar de utilizar aquele pouco que ele tinha em favor do próximo. Aí ele enterrou o talento. E na hora da prestação de contas, o que foi que ele disse? Ah, Senhor, eu ouvi dizer que tu és duro, que tu ceifas aonde tu não plantaste, por isso eu enterrei teu talento. Quer dizer, aquela velha desculpa, né? Aquela velha desculpa nossa. E o que foi que o Senhor, nessa parábola dos talentos, que nós já até comentamos aqui, mandou tirar o talento dele e entregar aquele que tinha multiplicado os 5 por 10 talentos. Ele não ficou, o Senhor não ficou com talento. Deu para aquele que tinha multiplicado 5. Então, é assim que Deus age.
É assim que Deus espera que nós não percamos as oportunidades que nós estamos tendo no nosso dia a dia. Somos nós que nos escravizamos. Não é ninguém que nos escraviza, não. Porque ninguém pode pensar por nós. Ninguém pode agir por nós. Somos nós que semeamos e somos nós que colhemos. Para que eu possa mudar a colheita, eu tenho que mudar o semeio. Se eu não mudar o semeio, eu vou ficar colhendo a mesma coisa. Porque eu estou plantando a mesma coisa, as mesmas sementes. É por isso que nós encontramos muitos irmãos nossos angustiados, revoltados e tudo mais e tal, porque eles não querem mudar o semeio. E quando não se muda o semeio, vai se colher sempre a mesma coisa. E está aí no Evangelho que Jesus Cristo disse. Ou então, se a vida não está boa para nós, até agora, nós só devemos culpar a nós mesmos. Porque ninguém pode viver minha vida. Só eu posso. Só eu posso viver. Ou então, se alguma coisa está errada, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Eu não posso fazer uma projeção, não posso transferir para outro. Eu tenho que assumir e fazer as reformas que a vida exige, que a minha vida exige. Porque, na verdade, ninguém vai ser cobrado por mim. Quem vai ser cobrado sou eu mesmo na hora da prestação de contas. Não é juízo final, não. Porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Para onde nós formos, nós carregamos com cada um de nós, um tribunal, que são as 10 leis de Deus, que Jesus Cristo simplificou em 2 leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus Cristo veio facilitar a nossa vida. Porque nós não podemos chegar e dizer, mas eu não tenho uma luz, para me orientar. Eu não tenho um caminho. E nós temos a luz que é Jesus Cristo. Nós temos o caminho que Jesus Cristo nos deixou. Então nós não podemos, de forma alguma, falar isso. Nós temos tudo. Será que Deus, ao nos mandar para essa escola aqui, Ele não nos mandou com condições de sairmos vitoriosos? Porque se Ele não tivesse feito isso, Ele seria muito injusto. E Deus não é injusto. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Porque Ele é amor, Ele vai ter que fazer tudo por nós. Não, Ele não vai fazer tudo. Ele vai fazer a sua parte e nós vamos fazer a nossa. Então nós não podemos nos enganar. Porque se já existem os anjos, os espíritos superiores, isso nos dá a certeza de que através do caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo, nós chegaremos a ser um espírito perfeito, um anjo. Por quê? Porque se eles chegaram a esse ponto, nós também podemos chegar, porque o caminho está aí, que Jesus Cristo nos deixou há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, quer dizer, nesses 2000 anos, quantas vidas, quantos corpos nós já entramos para caminhar com Ele, porque não há outra alternativa. Ou vamos caminhar hoje, amanhã ou depois. Ou então, nesses 2000 anos, quantos corpos nós já tivemos? Quantas vidas nós já tivemos? E não caminhamos com Jesus Cristo. Porque o que nós observamos no mundo, as guerras urbanas, o orgulho, o egoísmo, o ódio, a vaidade, quer dizer, não mudou nada praticamente da época de Jesus Cristo. Esses 2000 anos não mudaram, não fizeram com que nós mudássemos. Então é necessário que nós estejamos atentos às nossas ações. Ainda há tempo. Porque Jesus Cristo disse que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Nenhuma se perderá. Mas será que é bom para nós deixarmos para outra vida? Deixarmos o tempo passar? Ou vamos continuar empurrando com a barriga, como se diz aqui?
deixando para amanhã, deixando para depois. Será que a gente vai suportar todos os sofrimentos, todas as decepções, todas as dores? Será? Será que não é melhor nós lançarmos mão da charrua, não olhar mais para trás e começar um novo semeio para mudarmos a colheita? É muito melhor para nós. É muito melhor. Bom, então no versículo 11, Lucas continua: se pois não vos tornar-te fiéis na riqueza vã, que é do mundo, quem vos confiará a verdadeira? Quem vos confiará a verdadeira? Porque essas coisas do mundo aqui, essa riqueza aqui, Jesus Cristo mesmo disse, ela é vã, ela é ilusória, ela é passageira. Então mas tem a facilidade de nos aprisionar, de nos escravizar. Já as riquezas espirituais, o amor, o perdão, a humildade, a simplicidade, a caridade, nos liberta. E para onde nós formos, nós vamos levar essas riquezas. Certo? E no item 12, no versículo 12, Lucas continua: e se não vos tornar fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? E se não vos tornar fiéis no alheio, quer dizer que os bens materiais aqui desse mundo não são nossos. Quem vos dará o que é vosso? Então como é que nós podemos reivindicar o que é nosso? Se eu não sou fiel no alheio. Então nós precisamos despertar para a realidade. O Evangelho nunca será superado. Nunca será superado. E o Evangelho ele não tem religião. Quando Jesus Cristo deixou os seus ensinamentos, ele não fez assim para a religião A ou B ou C. Não. Ele fez para o homem, para a mulher, como um código de libertação, como um código evolutivo. Foi a proposta dele. Então, todo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um chamamento para que nós quebremos esses grilhões que nos prendem aos voos alados, aos voos que Ele veio nos chamar, que Ele veio nos oferecer. É importante nós analisarmos tudo aquilo que nós já fizemos hoje. Tudo aquilo que nós já fizemos hoje. E nós podemos fazer muito mais, tendo a certeza de que o Evangelho, ele é vida, ele é luz, ele é luz. Não nos esqueçamos disso. Nós precisamos de Deus. Infelizmente, nós encontramos muitos irmãos que se revoltam contra Deus, achando que Deus é o culpado dele estar naquela situação. Ele quer logo transferir para Deus. Quantos não voltam as costas para Deus e caminham no sentido oposto? Vão sofrer muito mais, porque a cada passo que a gente dá para nos distanciar de Deus, nós deixamos de sentir as suas energias e nós sofremos muito mais. Então vamos repensar nas nossas ações. Vamos aceitar os nossos erros, como esse mordomo infiel aceitou os seus erros e depois foi elogiado pelo seu Senhor. Deus só deseja o nosso arrependimento para que nós, assim, para que Ele, através da sua misericórdia e do seu amor e dos seus mensageiros, nós possamos ser fortalecidos a cada momento, a cada instante, para seguirmos adiante. Eu creio, eu digo sempre, que nós já sofremos bastante, muito,
Quantos nesse momento não estão no seu quarto desesperados? Desesperados. Quantos nesse momento não estão utilizando de drogas? Quantos não estão? Podendo muito bem chegar em casa, no momento da dificuldade, pegar o Evangelho e ler uma passagem. Ele iria encontrar as energias que ele precisa para combater as depressões, as dores, os sofrimentos que lhes atormentam. Mas não, o que é que eles vão fazer? Eles vão procurar nas drogas. E toda droga, toda drogadição é uma fuga. E a fuga não resolve os nossos problemas, de forma alguma. É preciso que a gente enfrente os nossos problemas, na certeza de que nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Jesus nunca vai nos abandonar. Os nossos guias nunca vão nos abandonar, de forma alguma. Então tenhamos essa consciência de que nós temos condições de nos fazer felizes. Basta somente nós começarmos a agir agora. Lembremos do que Jesus Cristo disse: pede que tu vais receber, busca que tu vais encontrar, bate a porta de Deus e a porta vai se abrir. Tem muitos que simplesmente não desejam bater a porta de Deus, batem outras portas das ilusões e das fantasias do mundo e se tornam escravos do mundo. Então é o momento de nós nos libertarmos e não agirmos como esse mordomo infiel que simplesmente estava escravizando os arrendatários. Nós podemos sim, depois, quando ele caindo em si, ele viu que tinha errado e consertou seu erro. E nós também precisamos consertar os nossos equívocos. Tudo é possível aquele que crê, que acredita, que eu posso fazer melhor do que eu já fiz, que não se deixa aprisionar pelo sentimento de culpa. Bom, eu fiz errado, eu sei que eu fiz errado, agora eu não vou me martirizar por isso. Eu tenho condições de refazer tudo. Primeiro porque o sentimento de culpa não vai nos ajudar a quitar minha dívida de forma alguma. O que vai ajudar a quitar minha dívida são novas ações positivas, lançando mão de novas sementes, para que o semeio seja promissor. Então, acreditemos mais no nosso potencial. Acreditemos mais em cada um de nós. Não vamos nos tornar inimigos de nós mesmos, de forma alguma. Vamos sim, ao chegar a cada dia, ter a certeza de que tudo o que aconteça em nossas vidas, nós temos condições de superar. Basta nós acreditarmos em Deus, na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que nos amam. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe mais uma vez. E eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui conosco, na casa do Samaritano, nesses encontros de domingo, onde nós vamos escolher sempre uma passagem que possa nos fortalecer as nossas passadas. Todos nós temos necessidade de ser felizes, e nós podemos ser felizes, basta nós acreditarmos. Então que Deus nos abençoe, que Deus continue a nos fortalecer sempre nessa jornada. Então, gratidão a todos nesse momento. Gratidão. Muita paz para todos nós, né? Obrigado, Jorge Danto, Napoleão. Agradecemos, Napoleão, Glauci, Lara Dízio. Muito obrigado aqui pela participação, né?
ok?